Boa tarde a todos. Queria agradecer à SPI pelo convite, né, e parabenizar aí pelos 2.000 inscritos no Congresso. Assim, excelente evento. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Eu estava brincando com algumas pessoas há um tempo atrás, que já faz 10 anos que eu tenho dado aula sobre tempo de tratamento com antimicrobiano. E é muito legal ver o quanto isso cresceu, o quanto esse tema cresceu e o quanto as pessoas estão falando sobre isso atualmente, né? Eu não tenho conflito de interesse. E aí, quando a gente fala de duração ótima de tratamento com antimicrobianos, a gente sempre precisa dosar, né, um tratamento curto o suficiente para que a gente reduza eventos adversos, diminua tempo de internação, diminua custo, aumente a adesão do paciente e diminua a resistência. Ao mesmo tempo, ele precisa ser longo o suficiente para que a gente evite que haja falha clínica e recidivas, né? Então, a gente sempre tem que ficar com essa balança aí, na hora que a gente vai pensar na duração de tratamento com antimicrobianos. E por que a gente fala tanto sobre duração, né? Porque quando a gente avalia, e acho que a Lídia falou super bem sobre isso, quando a gente avalia os riscos relacionados a excesso de uso de antimicrobianos, a gente tem vários trabalhos, e esse é um deles, né, uma análise aí de 6.000 pacientes, que avaliam o risco que a gente tem associado ao uso excessivo, como aí aumentando em 5%, para cada dia de excesso de uso de antibiótico, né? Então, cada vez que a gente deixa de suspender um antimicrobiano quando indicado, cada dia a mais que aquele paciente está fazendo de antibiótico, ele aumenta o risco de evento adverso em 5%, né? Fora todos os outros indicadores relacionados a isso. E aí, o que a gente usa para definir tempo, né? As nossas evidências, usualmente, são unidades constantinas, né, mais conhecidas como semanas, o número de dedos que a gente tem na mão, ou 5 ou 10 dias, né, que a gente costuma fazer. Então, normalmente, a gente se baseia nisso, né, evidências assim, super consolidadas, ou opinião de especialista mesmo. E aí, quando a gente vai olhar de onde que vem essas histórias, né, é basicamente isso que a gente não atualizou ainda. A gente usa dias de semana, dedos da mão e opinião de especialistas. Um exemplo interessante é esse da osteomielite aqui, ó. Que esse autor aqui, relatando série de casos, ele informou que na experiência dele, ele diz que costuma ver que a osteomielite é raramente controlada se não há debridamento cirúrgico e se não há um tempo prolongado aí de 4 a 6 semanas de antibiótico parenteral em altas dosagens. E, curiosamente, é isso que a gente repete até hoje, e é essa referência que todos os artigos que falam de duração de terapia de osteomielite trazem. Então, claro, é uma opinião de uma pessoa renomada, a opinião de um especialista, mas, ainda assim, é um nível baixo de evidência, né? E a gente deixa isso como dogma ao longo do tempo e a gente não vai atrás de onde que vieram essas evidências. E aí a gente tem evidência para isso, né? A gente tem alguma evidência que avalie tempo de tratamento antimicrobiano? Sim, a gente tem muita evidência. Então, quando a gente vai olhar, e eu brinco sobre isso porque a gente vê, como eu dei essa aula ao longo dos anos, a gente vai vendo o número de evidências sobre isso aumentando, e vejam a evolução do número de artigos aí ao longo do tempo, falando de tempo de tratamento, né? Então, a gente hoje tem uma literatura vasta sobre isso, em vários sítios, né, de várias etiologias, em vários contextos, pacientes ambulatoriais, hospitalares e etc. E aí, eu trouxe aqui as principais evidências, né, para a gente conversar, e acho que a gente já tem aí bastante trabalho em infecções respiratórias, né, as pneumonias, tanto associadas às comunitárias quanto as associadas à ventilação mecânica. Trouxe um pouco da bacteremia em gram-negativos e um pouco dos trabalhos em infecção urinária. Falando um pouco da duração do tratamento na pneumonia, a gente já tem, inclusive, recomendações de guidelines, né? Aí, mais de 10 anos que a gente tem recomendação de tratamento curto para pneumonia comunitária. O ESCMID já em 2011 falava em não mais que 8 dias, Sociedade Inglesa 5 dias em quadros leves, o Jornal Brasileiro de Pneumologia 2018, 5 dias em quadros leves, e o IDSA não menos que 5 dias, mas também coloca esse corte aí já em 2019. E isso é baseado em vários trabalhos, né, que a gente já tem em pneumonia comunitária. Uma síntese interessante é essa meta-análise aqui de 21 trials, que comparam terapia curta com terapia longa e acham um benefício da terapia curta,
tanto em eventos adversos quanto em mortalidade. Então, quando a gente fala de pneumonia comunitária, a terapia curta não só é não inferior, como ela é superior à terapia longa, né, em pneumonia comunitária. E acho que esse é um dos sítios que tem mais embasamento na literatura para a gente falar. Mais recentemente, a gente tem aí alguns artigos. Esse artigo aqui é do Lancet, que também já é um estudo de não inferioridade, que avalia o uso de 3 dias de tratamento versus 7 dias. Então, é terapia curta versus terapia curtíssima, né, para tratamento de pneumonia comunitária, pneumonia moderada com necessidade de internação, 16 centros na França, com desfecho primário de cura clínica em 15 dias, mostrando que não há diferença entre 3 dias versus 7 dias para tratamento de pneumonia. Também apareceu esse outro estudo do JAMA, também mais recentemente. Isso não é da população adulta, isso aí já é em crianças maiores que 6 meses, entre 6 e 24 quilos, 29 hospitais. E esse é um estudo fatorial, né, 2x2, que ele avalia tanto dose de amoxicilina quanto tempo de tratamento. Então, ele divide aí em 4 grupos, distribuindo aí amoxicilina 3 ou 7 dias e amoxicilina dose mais baixa ou dose mais alta. E acha também que não há diferença quando faz a comparação entre todos os grupos e quando faz a comparação especificamente da duração de terapia de 3 versus 7 dias para tratamento de pneumonia comunitária. Então, isso aqui é para refletir um pouco, porque quem costuma tratar paciente com pneumonia não acredita, assim, custa acreditar que 3 dias vai funcionar, né, de tratamento. Eu, pelo menos, que estou na prática clínica, é muito difícil você dizer para o paciente que você só vai tratar 3 dias uma pneumonia, se ele realmente tem uma pneumonia. E uma coisa que me chamou a atenção, esse estudo foi publicado recentemente, é um estudo do Hospital das Clínicas, do Daniel Joelsons, e ele viu a etiologia das pneumonias comunitárias que foram internadas em unidade de terapia intensiva. E o Joelsons achou uma grande parte dos pacientes aí com vírus respiratórios isolados. E a gente, como infectologista, a gente costuma ver rinovírus num quadro nesse sentido, e a gente pensa que o rinovírus não está fazendo nada ali, ele está ali de coadjuvante, na verdade tem uma pneumonia bacteriana, e o rinovírus está ali porque o paciente estava colonizado. A gente pensa que o bocavírus está ali porque o paciente estava colonizado, né? Ultimamente, o vírus essencial tem tido mais importância, metapneumovírus, mas o fato é que a gente valoriza muito pouco quando a gente acha vírus respiratórios nesses quadros. E quando a gente vai ver a discussão do trabalho, a gente vê que isso se repete em vários outros trabalhos. E aí eu me pergunto se realmente esses vírus não têm alguma importância na etiologia dessas pneumonias e se a gente realmente precisa de antibiótico para esses casos. E talvez seja por isso que 3 dias de tratamento está sendo efetivo, ao invés de 7 dias. Né? Então, não sei, talvez seja um paradigma que a gente tenha que mudar aí agora com o advento das técnicas moleculares. Né? Uma coisa para refletir realmente. Quando a gente fala de PAV, a gente também tem recomendações mais recentes aí, já falando em tratamento de 7 dias ou de 7 a 8 dias na PAV, sem ressalvas, né? Porque antes os guidelines falavam com as ressalvas aí dos bacilos gram-negativos não fermentadores. Agora a gente já fala em tratamento de 7 dias de PAV para qualquer PAV. E isso é baseado principalmente no estudo do JAMA, que é de 2003, bem antigo, mas todo mundo cita muito ainda no Congresso, em Congresso, né? Que é um estudo que avalia, um estudo francês, que avalia 8 dias versus 15 dias de tratamento na pneumonia associada à ventilação mecânica. E existe essa meta-análise da Cochrane, que é de 2015, a gente não tem tanta evidência aí ao longo do tempo em relação a isso. E aí esse estudo da Cochrane, ele já mostra, essa meta-análise, já mostra também, quando ela separa por agente, que não há diferença na mortalidade de 28 dias, um tratamento curto versus um tratamento longo. Quando a gente olha a recorrência, e aí que muito guideline tem um porém, né? A gente vê que os gram-negativos não fermentadores, existe uma tendência a ter mais recorrência do que os outros agentes, então, quando a gente fala de pseudomonas. E, quando a gente fala de dias livres de antibiótico, é sempre favorecido o braço do tratamento curto. Como fica ainda essa questão do não fermentador muito em voga, ainda apareceu uma outra meta-análise no Lancet aqui em 2023, que avalia exatamente isso, menor ou igual a 8 dias versus 10 a 15 dias, tendo como desfecho primário recaída ou recorrência.
Essa meta-análise, ela inclui um outro trabalho que apareceu aqui em 2022, que foi um trabalho que se propôs a ver só PAV por pseudomonas. E foi um trabalho que acabou não sendo concluído, porque eles não conseguiram N suficiente, né, uma amostra suficiente, com essa definição específica, né, uma PAV causada por pseudomonas. Mas o estudo começou a ser incluso em meta-análise, então, aqui a gente olha que quase favorece a terapia longa mesmo, quando a gente pensa em recaída ou recorrência por bacilo não fermentador. E aí, agora, em 2024, apareceu esse outro estudo aqui também no Lancet, 39 UTIs em contexto aí de outros países, né, Nepal, Singapura e Tailândia, que também compara tratamento curto versus tratamento longo, em pacientes que estão afebridos a 48 horas com estabilidade hemodinâmica. E esse tratamento curto aqui, menor ou igual a 7 dias, eles tinham alguns trend points, né? Então, se a cultura estava negativa, eles suspendiam com 3 dias o antibiótico. O desfecho primário aqui foi óbito ou recorrência em 60 dias, também foi um estudo de não inferioridade, que também não achou diferença entre a terapia longa e a terapia curta para o tratamento de PAV. Esse estudo fez análise de subgrupo, e na análise de subgrupo eles também não acharam diferença para esse desfecho, tanto para não fermentadores, quanto para bacilos gram-negativos resistentes a carbapenêmico, que é um dado interessante, né? A gente ainda vê pouco MDR nesses trabalhos. E aí, agora eu estou esperando a nova meta-análise que vai incluir esse estudo para ver se a gente finalmente consegue responder essa resposta aí da pseudomonas. Mas acredito que a gente vai demonstrar que, mesmo para pseudomonas, a gente tem benefício de fazer terapia curta. Pensando um pouco agora na duração de antibiótico em bacteremia por gram-negativos, a gente tem alguns guidelines aí, né? O guideline do DSA ainda de 2009 em relação a isso, e ele vem com um tratamento de bacteremia por 7 a 14 dias, né? O guideline espanhol, que é aí de 2018, ele coloca pelo menos 7 dias, então deixa uma coisa mais em aberto. E aí tem alguns trabalhos mais recentes em relação à bacteremia por gram-negativo. Esse trabalho, particularmente, eu acho bem interessante, porque ele coloca um grupo de 7 dias, um grupo de 14, e um grupo guiado por proteína C reativa, que é uma coisa que, na prática, a gente acaba usando muito, né? Então, ele leva em conta uma queda de 75% da PCR para poder parar o tratamento da bacteremia. E vejam que a maioria dos casos para em 7 dias mesmo guiado por PCR. O desfecho desse trabalho foi falha clínica no D30, né, que corresponde à recorrência, complicação supurativa local ou à distância, reinício da terapia ou óbito. E, para esse grupo, eles acharam que não há diferença entre o tratamento guiado por PCR ou o tratamento de 7 a 14 dias, ou mesmo o não guiado por PCR, aqui quando se trata 7 a 14 dias, também não há diferença, não há inferioridade em relação ao tratamento curto. Esse outro estudo aqui também avalia isso, né? 7 a 14 dias para tratamento de bacteremia. A maioria, nesse caso aqui, 68% dessa bacteremia era de origem urinária. E aí eles viam a mesma coisa, né? A febril no D7 a mais de 48 horas, eles randomizavam para fazer ou 7 dias ou 14 dias um desfecho primário de mortalidade, falha clínica ou readmissão à hospitalização em mais de 14 dias, em até 14 dias. E aí, para esse trabalho, eles também acharam não inferioridade. Então, não houve diferença entre tempo de terapia curta ou longa nesses pacientes com bacteremia, desde que a febril a 48 horas e hemodinamicamente estáveis. Existe um outro estudo, que é o BALANCE, que está em andamento aí também, que vai vai fazer essa mesma comparação apenas em pacientes críticos, que também vai ser um estudo interessante para a gente poder guiar esse tipo de prática. E aí, falando um pouquinho da duração de antibiótico na infecção do trato urinário, quando a gente vê as recomendações de infecção do trato urinário, né, a grande maioria dos estudos é com quinolonas. Então, baseado nisso, esse artigo do New England de 2018 leva em conta o tratamento com quinolonas, que a gente faça com 7 dias, enquanto quando a gente usa as outras drogas, eles continuam recomendando 10 a 14 dias. E aí, existe uma série de estudos aí para infecção urinária também em vários cenários, né? Isso aqui é uma meta-análise que avalia as pielonefrites.
e avalia justamente isso, 7 versus 14 dias para tratamento de infecção de pielonefrite. E aqui é o desfecho de falha clínica no final do tratamento, em 10 a 14 dias, que favorece a terapia curta, quer dizer, não há diferença, né, entre as duas. E falha clínica no final de segmento, que nos estudos variam de 22 a 63 dias, também não achando diferença entre a terapia curta de 7 dias versus a terapia de 14 dias para tratamento de pielonefrite. Tá? Então, aqui a gente está falando de pielonefrite, a gente não está falando de cistite nesse caso. Em cistite, a gente tem uma gama de trabalhos também. Então, 61 ensaios clínicos randomizados, mais de 20 mil mulheres, considerando o desfecho primário resposta clínica e desfecho secundário resposta microbiológica. E vejam que aqui eles até já comparam fluoroquinolonas 3 dias versus dose única. E eles acham aqui uma evidência para não ter diferença no uso de quinolonas de terceira e quarta geração, quando a gente compara 3 dias versus dose única para tratamento de cistite, né, o que também é uma coisa bastante interessante. Quando a gente olha as outras drogas, eles fazem comparações de 3 versus 7 dias, mostrando também que não há diferença de desfecho, quando a gente compara mesmo beta-lactâmicos com 3 versus 7 dias. Existem alguns estudos em homem, e aí aqui eu acho que são os tópicos mais controversos, né? A gente tem esse estudo do JAMA em pacientes ambulatoriais sem febre, que não mostram diferença de 7 versus 14 dias de cipro ou sulfa. E tem esse outro estudo, que é um estudo do CID de 2023, que inclui homens com febre. E esse estudo, interessantemente, ele exclui prostatite. Então, são realmente homens com infecção urinária, que é uma coisa que a gente não costuma ver tanto, né? Quando a gente vê homem com febre, infecção urinária normalmente está associada à prostatite mesmo. Nesse estudo, eles avaliam 7 versus 14 dias de ofloxacina, e eles acham uma inferioridade do tratamento curto. E a discussão desse trabalho é porque o desfecho que eles consideram como sucesso de tratamento, no desfecho que eles consideram como sucesso de tratamento, inclui a recorrência de sintomas, a recaída da febre, ou uma cultura de controle positiva, que é algo que a gente não faz, né? Então, esse sucesso de tratamento, com relação a esses 3 aspectos, é principalmente relacionado à persistência de uma bacteriúria assintomática. E aí a gente se pergunta se isso realmente faz sentido, né, na prática, se a gente trataria mais esse paciente para ele não ter a bacteriúria assintomática. Então, isso é algo que a gente precisa questionar. Quando a gente fala dos estudos em criança, a gente tem aí 2 estudos, né, um retrospectivo multicêntrico e um randomizado, que favorecem tratamento curto. E tem esse outro ensaio randomizado, que também avalia a falha clínica no tratamento de ITU 5 versus 10 dias, que favorece o curso longo, mas, mesmo assim, os autores discutem se seria razoável fazer um curso longo, dado a baixa prevalência da falha clínica, sendo de 4%. Tá? E aí existem vários outros estudos, né, como eu falei, a literatura hoje a gente tem bastante estudo mesmo em relação a esse tema, enfim, neutropenia febril, profilaxia perioperatória, infecções intraabdominais, celulite, osteomielite, infecções de válvula prostática, não, infecções de prótese articular. Tem vários outros trabalhos que levam a crer que a gente tem benefícios aí em terapia curta e não em terapia longa. E existem algumas exceções, né? Alguns estudos aí que demonstraram que realmente é melhor a gente fazer uma terapia mais longa que uma terapia mais curta. É o caso das infecções de próteses articulares, quando a gente retém a prótese. É o caso da otite média aguda em crianças menores de 2 anos, que a gente realmente precisa fazer 10 dias de tratamento ao invés de 5 dias. É o caso da faringite estreptocócica com penicilina, que quando a gente faz penicilina, a gente precisa fazer os 10 dias. E a aspergilose pulmonar crônica, em que o tratamento por 12 meses se mostrou melhor do que o tratamento por 6 meses. Então, só concluindo, na maioria dos casos, a gente consegue, sim, fazer uma terapia curta baseada em evidência. Né? Em pneumonia da comunidade, a gente tem evidência já para 3 dias de tratamento. Para a PAV, a gente tem evidência para 7 dias de tratamento. Na bacteremia por gram-negativa, a gente já tem evidência para 7 dias de tratamento. Pielonefrite, 7 dias. Cistite, 3 dias. E infecção urinária em homens eu ainda deixei como controverso, que a gente ainda precisa de mais estudos.
E, assim, uma coisa que a gente precisa lembrar para fazer terapia curta, né? A gente precisa ter controle de foco, né? Se o paciente não está com foco controlado, com abscesso drenado, a gente não pode pensar nisso. E precisa ter estabilidade clínica e hemodinâmica, né? Então, de alguma forma, a gente precisa individualizar a terapia, né? E acabar com esse dogma que se a gente fizer 9 dias de tratamento e não 10, vai acontecer alguma coisa com o paciente. Então, em geral, menos é mais e a gente vai beneficiar muito os pacientes se a gente fizer terapia curta. E esse aqui é o meme de várias discussões que a gente tem na Infecto, que é isso, né? Quando a gente não quer acreditar, quando a gente não tem o nosso viés de confirmação, né? Para acreditar no que para acreditar no que o artigo está nos dizendo, a gente não acredita nem vendo, né? Então, hoje a gente se baseia em evidências de dedos das mãos, de unidades constantinas, para a gente fazer tempo longo de terapia. Mas, quando a gente vê terapia curta, a gente fica questionando 1000 coisas. Ah, mas não foi imunodeprimido. Ah, mas agora tem uma pneumonia necrotizante. Ah, mas agora é MDR, então eu não posso fazer. Mas o seu tempo longo também não está baseado em evidência, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso e, de novo, individualizar cada vez mais o tratamento e a assistência que a gente faz aos pacientes. É isso, vou fazer a propaganda da PECI também. A gente tem a monografia de antimicrobianos, que é bem recente, acho que ela foi lançada no passado, bem interessante, mas para quem se associar, tem direito às monografias aí que foram lançadas ao longo do ano, são conteúdos bem interessantes, então, convido vocês a serem sócios da PECI, participarem dos debatendos, a gente sempre está fazendo vários eventos, tem informativos, tem as monografias, são conteúdos científicos bem atualizados. E é isso, obrigada.